Habilidades de um consultor educacional. Esse é o nosso tema de hoje da live. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil da Pública Educacional. Muito obrigada por vocês estarem aqui, porque hoje é a nossa segunda live dessa sequência que nós preparamos para falar sobre a profissão consultor educacional. Quem esteve comigo aqui na segunda-feira, nós vimos o que é ser um consultor educacional, né? Qual é essa nova profissão? Quais as características desse profissional que é um especialista na área da educação? Então, hoje nós vamos dar sequência a esse tema para falar sobre as habilidades que esse profissional deve ter. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para você que é profissional da área da educação ou da área do direito, que quer conhecer esse universo das consultorias educacionais, mais uma vez eu quero convidar vocês a encaminharem também aqui a live, aqui no aviãozinho, indicar, encaminhar essa live para mais algum amigo, algum colega profissional da área da educação e do direito. Enquanto a gente entra aqui, o pessoal entra, vão compartilhando aí com outros colegas que querem também, que desejam conhecer aí essa profissão das consultorias educacionais. Pessoal que está perguntando se está ao vivo no YouTube, não. A nossa transmissão é somente aqui, tá? No Instagram da Pública Educacional. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece ainda, eu sou a Sarita, advogada, especialista na área de educação básica, minha expertise é na área de legislação de educação básica pública, sou mentora de consultores educacionais e professora, tutora dos cursos da Pública Educacional. Então, muitos de vocês já me conhecem dos cursos que nós realizamos pela Pública Educacional, cursos que são aí formatados e especialmente para os profissionais da área da educação que querem conhecer a legislação educacional, querem aprofundar aí os seus conhecimentos para ter uma atuação mais segura, mais eficiente. Então, sejam todos muito bem-vindos. E para você que é um colega aí da área do direito, um profissional que é advogado e que já tem aí alguma especialidade na área do direito, mas que também quer conhecer aí o direito educacional, esse mundo das consultorias educacionais, esse trabalho consultivo, quer se aprofundar aí na área de legislação, também sejam muito bem-vindos. Quem sabe, me acompanha aqui no perfil da Pública ou no meu perfil pessoal, sabe que a legislação educacional não é um tema muito tratado nos cursos de direito. Eu sempre costumo falar isso nas minhas aulas, nas minhas lives. Por quê? Porque, muito embora eu seja advogada, tenha essa formação na área do direito, nós não recebemos na faculdade, ali na instituição de ensino superior e na matriz curricular dos cursos de direito, nós não recebemos essa formação. Por isso, muitos profissionais que são da área do direito também procuram alguma especialização, procuram capacitações na área de legislação educacional, porque gostam desse tema, sabe que tem aí um nicho de trabalho, um nicho de mercado de trabalho, mas não tiveram essa capacitação lá na graduação e buscam agora essa especialização, essa capacitação. Então, eu sempre recebo aqui também muitos profissionais que são da área do direito, além de vocês, profissionais que são aí da área da educação. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Me contem aqui no chat de onde vocês me acompanham agora, se vocês já são meus alunos da Pública Educacional. Enquanto o pessoal chega aí, a gente vai conversando. Manda aqui pra gente, por favor, tá? A nossa transmissão é somente aqui pelo Instagram, tá? O pessoal tá perguntando aqui se é pelo YouTube. Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá, pessoal. Quem me acompanhou na semana passada, tá? Quem tava aqui na live passada, que aconteceu na segunda-feira, manda aqui no chat, por favor, me diga, vocês acompanharam a live da semana passada? Aproveitem para dizer também de onde vocês estão me acompanhando. Eu falei um pouquinho da profissão consultor educacional,
Muitos profissionais da educação com os quais eu trabalhei aí ao longo da minha carreira como consultora educacional, eu sempre trabalhei aí na área de educação básica pública junto aos sistemas de ensino dos municípios. Muitos profissionais buscavam esse conhecimento porque ali no dia a dia da educação, quem é da educação sabe, vocês diariamente lidam com normas, seja um regimento da escola, normas relacionadas ali ao sistema de ensino, resoluções, decretos de atribuição de aulas, remoção, o próprio plano de carreira do magistério, normas ali do Conselho Nacional de Educação, enfim. Os profissionais da educação estão diariamente em contato com normas, com legislações educacionais, muito embora não tenham recebido essa formação ali no curso superior, no curso de licenciatura, porque esses profissionais são pedagogos, são profissionais da área da educação, da área do magistério. No entanto, precisam ter esse conhecimento. E aí entra justamente o trabalho do consultor educacional. Por quê? Porque o consultor educacional vai trazer ali para esse sistema de ensino, para a equipe de suporte pedagógico da Secretaria de Educação, para os profissionais ali das escolas, diretores, enfim, vai trazer esse suporte em relação à aplicação da legislação educacional, em relação à interpretação da legislação educacional, para que esses profissionais tenham maior eficiência nas suas atividades e maior segurança, tá? A Kênia está dizendo que estava aqui na última live, seja muito bem-vinda mais uma vez. A Simone tá mandando aqui um boa tarde pra gente. Me fala de onde vocês me assistem, Kênia, Simone, a Tânia, Barbosa, a Cássia, a Renata, o Guto, me mandem aqui de onde vocês estão me acompanhando. E aí, pessoal, foi justamente, em razão dessa demanda, dessa necessidade de organização aí do sistema de ensino, de haver essa necessidade de usar a legislação para prestar o serviço educacional, conhecer as leis que regulamentam ali o financiamento da educação, que regulamentam a valorização dos profissionais da educação, direitos, deveres, vantagens, que surgiu esse trabalho do consultor educacional, tá? Pessoal de Minas, boa tarde, Recife, Pernambuco, sejam bem-vindos. Então, para que o serviço educacional chegue ao aluno, para que o poder público, então, cumpra esse seu dever de preservação aí da educação, é fundamental, é imprescindível que exista ali, dentro de um sistema de ensino, toda uma organização. E essa organização é feita de acordo com a lei. Nós temos, então, a Constituição Federal, que fala do direito à educação. Nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz aí diretrizes para todos os sistemas de ensino do nosso país, tanto dos municípios, quanto dos estados e do Distrito Federal. Então, para a organização desse sistema de ensino, para a oferta do serviço educacional de qualidade e garantia também daquele ensino obrigatório ali que está previsto na legislação, são indispensáveis, a observância da legislação nacional de referência e também da legislação local. Quem trabalha aí nos sistemas de ensino municipais sabe que o sistema local ali também tem suas normas, tem o seu plano de carreira, tem os regimentos das escolas, tem as resoluções e decretos ali da Secretaria de Educação, enfim. Então, é necessário a observância dessas normas, sejam normas locais ou normas nacionais de referência. E para tudo isso, então, entra o trabalho do consultor educacional, que é um especialista nessa área de educação. Ele pode ser especialista na área de educação básica, ele pode ser um especialista na área de ensino superior, pode ser um especialista na área de educação básica pública, como é o meu caso, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Pode ser um especialista na área contenciosa, ou seja, naquela área de demandas judiciais que envolvem aí o direito dos profissionais da educação, como garantia de piso do magistério, garantia ali de direitos, vantagens da carreira, ou também de preservação de direitos dos alunos, concessão de profissionais de apoio, concessão de vagas em instituições de ensino, uma gama aí de situações que podem acontecer ali no dia a dia educacional e que geram demandas também. Então, cada
consultor educacional tem ali uma especialidade em uma área e isso pode ser explorado dentro do universo das consultorias educacionais. Então, quando eu falo do trabalho do consultor educacional, não estou falando que um consultor ele é especialista em todas essas áreas. O mais recomendável, né, é que o consultor também, dentro desse universo das consultorias, ele também tenha um nicho ali de trabalho, ele tenha uma área na qual ele seja ali considerado um especialista. E por mais que as pessoas imaginem que o trabalho do consultor educacional está relacionado à graduação na área do direito, Sarita, precisa ser um advogado para ser um consultor educacional? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu perfil, recebo dos meus alunos, e a resposta é não. Não precisa ser um advogado para ser um consultor educacional. Pelo contrário, vocês que são profissionais da área da educação, que eu sei que a maioria de vocês que me acompanham aqui nos cursos da Pública Educacional são profissionais da área da educação e não do direito, vocês que estão ali no dia a dia das escolas, no dia a dia da Secretaria de Educação, estão acompanhando ali em contato direto com os alunos, com os familiares, contato com outros profissionais da educação, vocês têm muito mais facilidade de compreender esse cotidiano educacional, de compreender ali quais são as demandas de um sistema de ensino e também tem muito mais facilidade de interpretar a legislação educacional e aplicar essa legislação no dia a dia. E eu falo isso por experiência própria, porque eu não vim da área da educação, eu vim da área do direito, a minha formação então, né, foi na área do direito e depois ali no final do curso de direito foi onde eu comecei a ter contato com o sistema de ensino dos municípios, né, que se baseiam ali, que tem a competência relacionada à educação infantil e ensino fundamental, e aí que eu fui aprendendo, na verdade, estudando a legislação educacional, mas também aplicando essa legislação na prática ali, dentro dos sistemas de ensino com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer. Então, eu falo isso por experiência própria, porque eu não vivenciava o cotidiano educacional. Eu tinha o conhecimento da legislação, fui ampliando esse conhecimento ao longo dos anos, mas eu também precisava contar com a experiência dos profissionais da educação que estavam ali trabalhando naquele ambiente educacional, naquele sistema de ensino, para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho de consultor educacional. Por isso que eu digo, com toda certeza, com muita clareza, que não é necessário ser um advogado para ser um consultor educacional. Você que é um profissional da área da educação, que já tem essa vivência, já tem experiência na área da educação, você pode sim se tornar um consultor educacional, porque você certamente tem muita experiência em alguma dessas áreas aí da educação, seja na área administrativa, operacional, seja na área de legislação ou na área pedagógica. Muitos de vocês são especialistas na área pedagógica e podem levar esse conhecimento que vocês adquiriram, né, ao longo de anos aí na educação, podem levar esse conhecimento para outros sistemas de ensino através do trabalho de consultoria educacional. E para quem é advogado, para quem é profissional da área do direito, a gente faz o caminho inverso, a gente já tem ali uma base, né, um conhecimento base ali da legislação, da Constituição Federal, das leis trabalhistas, basta que a gente se aprofunde ali na legislação educacional e conheça ali o universo do ambiente educacional, para que a gente consiga, então, prestar esse apoio, prestar esse auxílio para os profissionais da educação, para os integrantes daquele sistema de ensino. Então, seja você profissional da área do direito ou profissional da área da educação, é possível sim atuar nessa área de consultoria educacional, é possível sim se tornar um consultor educacional. E eu fiz essa pergunta na live passada, e eu quero que vocês me respondam aqui, para quem não estava presente, ou mesmo para quem estava e às vezes não respondeu, eu quero que vocês reflitam. Vocês já pensaram em se tornar um consultor educacional? Já pensaram na possibilidade de unir o conhecimento que vocês já têm na área da educação e, obviamente, ter ali uma lapidação do conhecimento, ter ali uma complementação de estudos e se sentir seguro para prestar esses serviços para outros lugares, para outros sistemas de ensino? Vocês já pensaram nessa possibilidade? Ou isso que eu estou colocando para vocês é algo novo ainda, é algo que vocês
não tinham pensado, mas que agora se torna aí, né, abre-se uma janela de oportunidades para essa nova profissão. Me digam aqui nos comentários, tá bom? E aí, pessoal, então na live passada eu fiz essa introdução ao tema, falei sobre o que é a profissão consultora educacional, contei um pouco ali da minha trajetória, da minha história na área da educação, na área das consultorias. Já trabalhei aí em mais de centenas de sistemas de ensino, fazendo plano de carreira, fazendo planos municipais de educação, atualizando regimentos escolares, fazendo ali minutas de decretos e resoluções de atribuição de classes e aulas, processos de remoção, processos administrativos envolvendo ali situações de indisciplina dos alunos ou situações envolvendo o descumprimento de deveres funcionais pelos profissionais da área da educação, enfim, uma série de serviços relacionados ali ao sistema de ensino e ao mesmo tempo à legislação. Por isso que hoje, dando sequência a esse tema, né, das consultorias educacionais, da profissão consultora educacional, eu quero falar sobre 3 habilidades que são essenciais para um consultor educacional. A primeira habilidade é a habilidade da comunicação. Por quê? A gente precisa, quando a gente chega no sistema de ensino, na maioria das vezes, a equipe de suporte pedagógico, ali, o secretário de educação, supervisores de ensino, os coordenadores pedagógicos, eles já têm demandas pré-existentes e que precisam ser solucionadas. Então, quando a gente chega para fazer um trabalho, muito provavelmente a gente já vai se deparar ali com alguma demanda reprimida, demanda que aquela equipe que nos contratou já anseia por uma resposta mais rápida, mais urgente. Então a gente precisa ter essa habilidade da comunicação para saber transmitir o nosso conhecimento, um conhecimento que possa auxiliar, que possa ajudar na resolução daquelas demandas educacionais, naquelas demandas mais urgentes em que os profissionais ali daquela Secretaria de Educação, aquele cliente que nos contratou, para que a gente possa solucionar. Então a gente precisa saber transmitir as nossas ideias, transmitir o nosso conhecimento, transmitir as nossas informações. Mas tão importante quanto isso é também, né, falando aí dessa questão da comunicação, dessa habilidade da comunicação, é também saber ouvir. Por quê? A gente precisa, enquanto consultores educacionais, ouvir o nosso cliente, saber entender, né, para poder entender quais são as demandas que esse cliente que nos contratou, quais são as demandas que ele precisa que sejam solucionadas. Primeiro, obviamente, essas demandas mais urgentes que eu coloquei para vocês, que muitas vezes são aquelas primeiras demandas ali que são colocadas pelo nosso cliente, mas através da nossa oitiva, né, através ali da conversa, de saber entender como funciona aquele sistema de ensino, nós também temos, a partir do nosso conhecimento, das nossas habilidades, da nossa experiência, certamente nós acabamos por identificar muitas outras demandas educacionais que aquele nosso cliente nem tinha noção, né, que seriam demandas educacionais ou que pudessem ter uma solução ou que pudessem, né, procedimentos que pudessem ser melhorados, ser aperfeiçoados dentro daquele sistema de ensino, dentro das escolas, dentro do órgão ali da Secretaria de Educação. Então, quando a gente ouve o nosso cliente, a gente também consegue identificar questões, demandas que às vezes nem mesmo o nosso cliente havia identificado, havia percebido. Por isso a gente consegue trazer soluções, inovações para aquele sistema de ensino, ok? Então a habilidade da comunicação, ela envolve não apenas a transmissão do nosso conhecimento, a transmissão das nossas informações ali, né? O direcionamento do nosso cliente, mas também, principalmente, a questão do saber ouvir, do saber entender quais são as reais necessidades que aqueles profissionais da educação precisam, que aqueles profissionais da educação anseiam, ou, né, como eu disse para vocês, através dessa escuta, dessa conversa, desse diálogo, a gente consegue identificar outras questões, outras demandas que às vezes nem mesmo esses nossos clientes, esses profissionais ali do sistema de ensino tinham conhecimento ou tinham consciência
que existiam e que poderiam ser melhoradas, poderiam ser aperfeiçoadas. Um exemplo muito claro disso são os planos de carreira dos profissionais da educação, dos profissionais do magistério. Na maioria das vezes, né, quando a gente chega ali para fazer a revisão de um plano de carreira, a gente ouve ali umas demandas mais urgentes, já são pontuados ali alguns itens que os profissionais da educação já reivindicaram ali para mudanças, mas na maioria das vezes, conversando com o pessoal do sistema de ensino, analisando ali a legislação, fazendo ali um diagnóstico daquela realidade, daquela legislação local, nós identificamos muitas outras falhas ou muitos outros pontos de melhoria que nós podemos contribuir para o aperfeiçoamento dessa legislação, desse diploma legal que é tão importante para os profissionais da educação, que é o plano de carreira, né? O plano de carreira, ele é considerado um instrumento de valorização dos profissionais da educação, mas infelizmente muitas redes de ensino deixam de atualizar essas leis, deixam de rever de tempos em tempos ali esses planos e, na verdade, esses documentos, esses planos de carreira ficam desatualizados e vêm, na verdade, ao invés de estimular o crescimento do profissional da educação, acabam desestimulando, acabam ali trazendo critérios que não são objetivos, critérios que não são, que não trazem um estímulo para o profissional de evolução nessa carreira. Por quê? Porque a carreira, quando a gente fala de carreira do magistério, carreira da educação, a gente está pensando a longo prazo, a gente está pensando que um profissional, ele entra ali num determinado cargo ou emprego público com uma determinada habilidade, um conhecimento técnico que foi exigido no momento daquele concurso público ou daquele processo seletivo, mas que ao longo do tempo ele terá uma evolução técnica, ele terá experiência, ele terá mais conhecimento naquela área em que ele escolheu para aquela atividade, ele fará cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, ou seja, o servidor público, né, o profissional da educação, ele terá sim uma evolução técnica ao longo da sua carreira. E nada mais justo que ele tenha uma contrapartida, né, que é a contrapartida remuneratória. Então, em razão da sua evolução técnica, esse profissional também tem direito, né, deve ser garantido a esse profissional a correspondente evolução remuneratória. Então, quando a gente vai analisar plano de carreira, é muito comum nós identificarmos várias outras demandas a partir desse nosso trabalho de oitiva, de saber ouvir as reivindicações daqueles trabalhadores da educação, saber ouvir como é o funcionamento ali da prestação do serviço educacional, saber ouvir a equipe gestora daquele sistema de ensino, saber ouvir as outras equipes, né, os profissionais que cuidam ali da parte financeira, os profissionais que cuidam da parte pedagógica, os profissionais que cuidam da parte de folha de pagamento, de recursos humanos da educação. E a partir dessa escuta, né, dessa oitiva, nós conseguimos trazer soluções, né, nós conseguimos implantar soluções para a melhoria dessa legislação e, consequentemente, melhoria ali do serviço educacional, da eficiência do serviço que está chegando ao cidadão e que também está, né, de certa forma, relacionado ao bom desempenho do trabalho dos profissionais da área da educação. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Tem alguém aqui me disse que que está na educação há 30 anos, né? Muito legal, né? Imagine a experiência que você tem, né, na área da educação, a experiência que você tem aí no seu sistema de ensino, né, conhecendo a realidade das suas escolas e também considerando o trabalho que às vezes você faz no seu dia a dia. Pode ser que você seja já um especialista em determinados assuntos relacionados a regimentos escolares, a matriz curricular, a capacitação, né, a parte pedagógica, aos programas de fiscalização e monitoramento dos recursos da área da educação, enfim, né? Todos esses anos de experiência certamente trouxeram a você, profissional da educação, muita bagagem, muito conhecimento. E aí eu entro então na segunda habilidade
do consultor educacional. O que o consultor educacional precisa ter, né? Qual que é essa segunda habilidade que eu quero citar aqui para vocês, que todo consultor educacional precisa ter para ser um profissional de sucesso, para ser um profissional reconhecido no mercado de trabalho, que é a habilidade técnica. Nós precisamos sim ter um certo conhecimento da legislação educacional. Eu sempre falo para os meus alunos e também para os meus mentorados. Para quem ainda não sabe, eu estou com o meu primeiro programa de mentoria, a mentoria Consultor Educacional Expert. Não sei se tem alguns dos meus mentorados aqui, se tiver, manda um oi aqui pra gente. Mas, pessoal, eu sempre falo que a gente não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo. É muito difícil a gente entender de todos os assuntos, de todas as legislações. Nós temos uma gama de legislações vigentes no nosso país e uma série de situações acontecem no cotidiano das escolas. No entanto, nós precisamos ter sim uma formação base em legislação educacional, conhecer ali um mínimo de legislações, as legislações mais importantes. Por quê? Porque isso nos dará segurança para oferecer os nossos serviços e depois que formos contratados, segurança para executar bem esse trabalho de consultoria, tá? E quem me assistiu na live passada ou já é meu aluno aqui da Pública Educacional, sabe que muitas vezes os alunos perguntam: ah, Sarita, mas a legislação educacional é muito complexa, não são muitas normas, Constituição Federal, LDB, Plano Municipal de Educação, Plano Nacional, resoluções do Conselho Nacional de Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que regulamenta o piso, a jornada de trabalho dos professores, planos de carreira, enfim. E eu digo que não, a legislação educacional não é complexa e eu gosto de dividi-la em três pilares, até para facilitar ali o nosso entendimento. O primeiro pilar de legislação educacional são aquelas leis que regulamentam a organização da educação escolar no nosso país. Então, a gente tem ali uma faixa de ensino que é obrigatório, ou seja, que os pais dos alunos precisam obrigatoriamente matricular os seus filhos na rede oficial de ensino. Hoje, no nosso país, a faixa de ensino obrigatório vai dos 4 aos 17 anos, ou seja, abrange ali os alunos da pré-escola, de 4 e 5 anos, abrange os alunos do ensino fundamental a partir dos 6 anos, hoje a duração do ensino fundamental são de 9 anos, e também abrange os 3 anos ali do ensino médio, tá? Então, existe toda uma legislação que garante a oferta desse ensino que pode ser público ou privado. A faixa de ensino obrigatório é também dever do poder público, então a população tem direito ao ensino gratuito nessa faixa de ensino obrigatório, incluindo também ali o ensino da creche, né, para as crianças em idade de creche. Muito embora a etapa da creche não seja, né, ali um nível de ensino, uma etapa de ensino obrigatório, a matrícula não é obrigatória, as famílias podem escolher se matriculam ou não essas crianças de 0 a 3 anos na creche, mas a partir do momento que essa família exige a matrícula, é dever sim do poder público oferecer esse ensino, oferecer essa vaga. Por quê? Porque está lá na Constituição Federal, dito que também é dever do poder público oferecer a educação infantil para crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, existe toda uma regulamentação na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na própria Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação, nas normas do Conselho Nacional de Educação. Existe toda uma diretriz que traz para o sistema de ensino dos estados e dos municípios como deve ser ofertado esse ensino obrigatório, tá? Então, número de dias letivos mínimos, número de horas-aula de efetivo trabalho escolar. A Karina tá dando boa tarde, a Karina é minha mentorada, aluna da mentoria Consultora Educacional Expert. Seja bem-vinda, Karina. Karina tá aí, amanhã a gente tem sessão de impulso, hein, Karina? Sessão de dúvidas dos meus alunos da mentoria. Então eu conto com vocês, sejam todos bem-vindos. Então nós temos toda uma legislação que trata dessa oferta do ensino, inclusive das modalidades de ensino.
Dentro aí dessa faixa etária de alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, nós temos as modalidades de ensino, como a educação especial, que existem normas para o atendimento dos alunos que são público-alvo da educação especial. Nós temos normas que regulamentam a EJA, que é a educação de jovens e adultos, o ensino profissionalizante, a educação bilíngue de surdos, que hoje é uma nova modalidade de ensino que está prevista na LDB, tá? Nós tivemos uma alteração na LDB em 2021, que acrescentou essa 8ª modalidade de ensino na nossa legislação. Então, nós temos também uma série de regras que disciplinam a oferta desse serviço educacional. Então, quais são as matrizes curriculares mínimas, as disciplinas, o número de dias letivos, como deve ser ofertado o atendimento desses alunos da educação especial, no caso, como deve ser elaborado e ofertado o AEE, que é o atendimento educacional especializado. Enfim, temos uma série de normas sobre a organização da educação no nosso país. Educação essa escolar, que pode ser oferecida nas instituições públicas ou nas instituições privadas. O ensino privado no nosso país também é possível, tá? O que não pode ainda e que não está regulamentado, não é que seja proibido, mas é que falta regulamentação ainda, segundo aí o entendimento do Poder Judiciário, especialmente do STF, do Supremo Tribunal Federal, que ainda não existe regulamentação, é o homeschooling, Nós não temos ainda uma regulamentação de como esse ensino domiciliar pode ser oferecido pelas famílias, tá? Então, não é que o homeschooling no nosso país seja proibido. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que o homeschooling precisa ser regulamentado. Então, pode ser que no futuro nós tenhamos aí uma legislação nos dizendo como será ofertado, como as famílias devem ofertar esse ensino domiciliar. Por enquanto, nós só temos propostas tramitando no Congresso Nacional, projetos de lei regulamentando esse tema, mas ainda não temos em vigor. E o segundo pilar de legislação, pessoal, que eu acho assim, que eu entendo que é fundamental para um consultor educacional conhecer, são aquelas normas que regulamentam o financiamento da educação básica pública, tá? Então, já que a nossa legislação, a LDB, a Constituição Federal garante o direito à educação e diz que é dever do poder público oferecer essa educação, nós também temos uma série de normas que regulamentam como esse ensino será financiado, esse ensino gratuito. Como que esse serviço educacional gratuito chegará à população? De quais recursos financeiros, quais recursos financeiros serão destinados para financiar e manter a educação no nosso país? Então, a gente também tem normas que regulamentam esses recursos financeiros. Normas como o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública, normas que regulamentam o salário educação, que é uma fonte adicional aí de recursos para a educação. Inclusive, o salário educação é oriundo de uma contribuição social que é paga pelas empresas do nosso país, de acordo ali com o número de funcionários, o número de empregados. Então, as empresas do nosso país contribuem para a educação pública também do nosso país, através do recolhimento desse imposto, que é uma contribuição social. Nós temos os recursos próprios do orçamento ali dos municípios e dos estados. Então, uma parte de tudo aquilo que é recolhido de impostos pelos estados e pelos municípios devem ser destinados à educação obrigatoriamente, no caso dos municípios e dos estados, é o percentual de 25%, tá? Enfim, e também temos programas do Ministério da Educação que vem dar um apoio técnico ali para os sistemas de ensino dos estados e dos municípios. Então, a gente tem programa de alimentação escolar, como o PNAE, a gente tem um programa de transporte escolar, que é o PNAT, ou seja, o governo federal, através do MEC e do FNDE, dá um apoio financeiro ali para os sistemas de ensino dos estados e dos municípios. E um terceiro pilar de legislação também, que é fundamental para o conhecimento do consultor educacional, para ele ter esse pilar aí, nessa habilidade do conhecimento técnico, são aquelas normas que regulamentam
a valorização dos profissionais da educação. Então, a gente tem leis que tratam ali do plano de carreira do magistério, a gente tem leis que regulamentam o piso nacional do Magistério Público de Educação Básica, a composição da jornada de trabalho dos professores. Todos esses direitos e deveres devem ser observados e muitas vezes estão também regulamentados em legislações locais, como, por exemplo, eu já até citei aqui para vocês, o plano de carreira. Muitos direitos, vantagens, deveres estão previstos nessas legislações locais. Então, nós, consultores educacionais, nós temos que ter essa visão aí, esse conhecimento geral da legislação nacional que trata dos deveres aí e dos direitos dos servidores da educação, mas também à medida a partir do momento que nós começamos a desenvolver um trabalho de consultoria, nós também temos que entender e conhecer ali aquela legislação local. Por isso que esse é um dos primeiros passos, né, quando a gente inicia um trabalho de consultoria educacional. Um dos primeiros passos é justamente analisar a legislação local, conhecer aquela legislação local e fazer um diagnóstico para que nós possamos ter uma compreensão daquele sistema de ensino e, a partir dali, traçar um plano um cronograma de trabalho, um plano de trabalho para melhorar aquela legislação, melhorar a eficiência daquele sistema de ensino, ok? Eu vou responder aqui algumas perguntinhas que eu tô vendo aqui de vocês. A Kênia tá perguntando, o consultor possui um escritório? Não necessariamente, tá? Hoje, Kênia, a gente pode trabalhar de todos os lugares, tá? Principalmente da nossa casa, do home office. E quando você fala escritório, pode ser que você também esteja se referindo à necessidade de ter um CNPJ, de ter uma empresa, constituída. Para alguns serviços que são oferecidos pelos consultores educacionais, especialmente quando é na área de capacitação, então a gente tem, normalmente nós somos muito requisitados para oferecer capacitações sobre plano de carreira, sobre regulamentação de regimentos escolares, para dar palestras e cursos de capacitação sobre legislação educacional para os profissionais ali da educação, para capacitações sobre normas gerais ali do sistema de ensino. Então a gente estuda a legislação local e capacita os servidores para esse serviço, para conhecer essa legislação e saber aplicá-la ali no seu dia a dia, capacitações sobre os recursos financeiros da educação. Então, quando a gente é contratado, quando sai ali um serviço de consultoria relacionado ao treinamento e à capacitação da equipe de suporte pedagógico, da Secretaria de Educação ou dos demais profissionais da educação, normalmente isso pode ser feito por uma pessoa física, tá? Então você, enquanto profissional aí do magistério, da educação, você pode sim prestar os seus serviços. Em outras situações é exigido de uma empresa, Então a gente precisa ter uma empresa, ter um CNPJ para poder trabalhar, porque às vezes o edital de licitação que vai contratar, a gente precisa passar por um processo de contratação. Às vezes esse edital ele coloca ali pra gente alguns requisitos, Então a gente tem que apresentar o balanço da empresa, tem que apresentar ali algumas certidões negativas de débitos, enfim. E aí, então tudo depende do edital que é publicado para aquele serviço de consultoria que está sendo requisitado, que está aberto ali um processo de licitação, tá bom? Então depende, mas é bem possível que, deixa eu voltar aqui, em várias situações não é necessário ter um CNPJ e o trabalho ele pode ser desenvolvido em loco, tá? Às vezes a gente é contratado para prestar um serviço, fazer visitas lá naquele sistema de ensino, lá naquele município, conversar com a equipe da Secretaria de Educação, fazer ali o nosso trabalho presencialmente e às vezes a gente faz, na maioria das vezes o trabalho pode ser remoto, a gente trabalha do nosso escritório ou do nosso home office, elabora ali os serviços que foram contratados e encaminha ali via e-mail, faz reuniões online. Hoje a gente tem essa facilidade também, tá? Então, tudo depende do objeto que foi contratado, tá? Quem contrata, A outra pergunta que eu vi aqui, quem contrata?
O consultor educacional, ele pode trabalhar tanto na área pública quanto na área privada. Se for para a área pública, no caso dos sistemas de ensino dos municípios, quem contrata é a prefeitura. Então, a prefeitura solta ali um edital de licitação, normalmente requisitado o serviço pela Secretaria de Educação. Então, do mesmo jeito que a Secretaria de Educação pede ali a abertura de um processo de contratação de materiais didáticos, de produtos de limpeza, a Secretaria de Educação também pode pedir a contratação de uma consultoria educacional, né, de um serviço de um consultor educacional especializado na área da educação, tá? Então, a municipalidade faz essa contratação. Agora, se é uma escola particular, a contratação é direta, né? As empresas privadas, as escolas particulares não precisam passar por esse tipo de processo de licitação. Então, é feita uma contratação direta, ok? E aí, acho que você mesma, a Daniela, tá falando, 2025 vocês vão estar em Ouroeste? Não sei, Daniela, não sei que evento que é esse, me fala aqui, tá? É quase um inspetor escolar. O inspetor escolar que você coloca aqui pode ser também, muita gente, só para esclarecer aqui, em muitos sistemas de ensino, há ali a figura do supervisor escolar, tá? Então, alguns lugares chamam de inspetor escolar, outros chamam de supervisor escolar, que é aquele profissional que trabalha ali na área da educação, dentro da Secretaria de Educação, fazendo ali a ponte entre o que acontece nas escolas e o que acontece na Secretaria de Educação, revisando regimentos, verificando se as escolas estão cumprindo as diretrizes que foram emanadas da Secretaria de Educação, se a matriz curricular está ok, se o calendário está sendo cumprido, enfim. E realmente o nosso trabalho é bem parecido com esse, tá? Por quê? Porque a gente vem para fazer esse tipo de orientação, muitas vezes orientações sobre um serviço que já precisa ser desempenhado ali por algum servidor concursado. Pode ser um inspetor de escolar, como você está chamando aqui, ou supervisor de ensino, ou assessor de planejamento educacional, mas o trabalho de consultoria educacional é muito mais amplo que isso. Por quê? Porque a gente não limita o nosso trabalho, dependendo, obviamente, do objeto que a gente foi contratado, não se limita a isso, tá? Muitas vezes a gente vem e faz ali um diagnóstico de todo o sistema de ensino. Então, a gente vai analisar o plano de carreira, se precisar fazer regulamentos de atribuição de aulas, de remoção, se precisar fazer alguma revisão, por exemplo, no Plano Municipal de Educação, elaborar alguma política educacional, se a gente precisar responder requerimentos do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, enfim, a gente, né, os consultores educacionais, eles podem oferecer serviços mais amplos, tá? Dependendo ali da sua especialidade, da sua expertise. Mas é bem possível, tá? Que haja, né, e existem consultores educacionais que são especialistas em apenas um nicho. Então, a gente tem, por exemplo, consultores educacionais que são especialistas na área de sistemas de monitoramento dos programas federais. Então, PDDE, PAR, aí entra ali na questão dos sistemas de prestação de contas, CIMEC, SIGPC, enfim. Então, tem consultores educacionais que são especialistas. Ah, Sarita, mas aqui no meu município a gente já tem um profissional que faz isso. Ou como a Kênia colocou, já tem aqui no meu município um inspetor escolar, um supervisor de ensino que faz esse trabalho. Ok, se o sistema de ensino não precisa desse trabalho, se tem ali alguém que é especialista dentro dessa área, esse profissional já está suprindo essa necessidade do sistema. No entanto, o que acontece na maioria das vezes é que o sistema de ensino, em razão do grande volume de serviços que existe dentro de uma Secretaria de Educação, dentro das escolas, os profissionais que estão ali, que são contratados, muitas vezes eles não dão conta de responder todas essas demandas com a agilidade que a educação precisa. Então, por exemplo, vamos supor que o município queira fazer a revisão do seu plano de carreira.
se montar ali uma comissão de profissionais da educação, de professores, é bem possível que esses profissionais consigam, né, dentro de um processo ali democrático, discutir quais são as reivindicações, propor ajustes na redação ali daqueles dispositivos legais do plano de carreira, montar uma minuta de projeto de lei sobre esse novo plano ou com as alterações que são propostas, encaminhar esse projeto para a Câmara, é bem possível. No entanto, na maioria das vezes, a equipe que está ali na Secretaria de Educação não consegue tocar esses projetos maiores por falta de tempo, por falta de profissionais que sejam especialistas nessa área. Então, muitas vezes, os profissionais não se sentem seguros em tocar um projeto como a elaboração de um plano de carreira, né? E aí entra o serviço de um consultor educacional, que é um serviço especializado, né? Você contrata uma empresa ou contrata um profissional que é especialista nessa área de plano de carreira para desenvolver aquele serviço. Então, esse serviço será desenvolvido com maior rapidez e provavelmente com maior eficiência, tá? E dentro desse processo de elaboração, obviamente, você pode envolver ali, o gestor educacional pode envolver a equipe. Pode não, na verdade deve envolver a equipe de profissionais que estão ali né, naquele sistema de ensino. Deve ter representantes para ajudar a discutir sobre o projeto, trazer as propostas. Mas quem coloca a mão na massa, quem vai desenhar essa minuta, vai elaborar ali os artigos, vai entender as reivindicações dos profissionais da educação e botar tudo isso no papel, montar essa minuta, responder dúvidas dessas comissões de representantes, de professores, responder dúvidas dos vereadores quando esse projeto de lei for para a Câmara, é o consultor educacional, tá? Então, muitas vezes nós somos requisitados para trabalhos específicos, trabalhos que são que requerem uma especialidade, requerem um conhecimento que às vezes aquela equipe de suporte pedagógico não está preparada em termos de tempo, muitas vezes não dá tempo desse inspetor escolar ou desse supervisor de ensino cuidar de todas essas demandas que ele faz no dia a dia e ainda se dedicar a um projeto, por exemplo, de elaboração de um plano de carreira novo, de fazer a revisão de todos os regimentos escolares das escolas. Às vezes você tem um supervisor ou dois para toda a rede. Tem sistemas de ensino que nem tem essa figura desse profissional, né, de supervisão escolar. Então depende muito da realidade, da estrutura organizacional daquele sistema de ensino. Então nós temos realidades muito diversas no nosso país. E aí justamente que entra o serviço de consultor educacional. A gente entra para dar esse socorro, né, para prestar esse serviço e apoiar esse sistema de ensino naquilo que ele precisa, ok? E aí eu entro na terceira habilidade que eu coloquei aqui para vocês, que eu disse que eu ia falar na live de hoje, que é a habilidade da versatilidade ou flexibilidade, né, que casa muito bem com o que eu estava falando há pouco. Cada sistema de ensino tem uma realidade. A gente tem sistemas de ensino com um X número de alunos, outros com X número de profissionais da educação. Nós temos sistemas de ensino com um número X de escolas, ou que atendem educação infantil e ensino fundamental só anos iniciais, outros que atendem anos iniciais e finais do ensino fundamental. Nós temos sistemas de ensino que o regime de contratação dos profissionais da educação é CLT, outros que o regime de contratação é estatutário. Então, cada sistema de ensino tem um quadro de servidores. Então, como eu coloquei para vocês aqui, tem secretaria de educação que tem ali o secretário de educação, tem o diretor de departamento, tem os supervisores escolares, tem os coordenadores pedagógicos, tem o assessor de planejamento educacional, tem ali dentro das escolas o diretor, o vice-diretor de escola, os coordenadores pedagógicos das escolas, mas tem sistemas de ensino que não tem todos esses profissionais, que tem um quadro de pessoal muito mais enxuto. Então, dependendo da realidade local, nós consultores educacionais precisamos nos adaptar, precisamos ser versáteis, ser flexíveis para atender cada cliente de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua peculiaridade, de acordo com a sua estrutura. Então, nunca um trabalho em um município será idêntico ao trabalho de outro município,
tá? Por quê? Porque cada sistema tem a sua realidade, tem a sua realidade local. Então, nós precisamos ser flexíveis, ser versáteis para poder atender, né? Ter sensibilidade para olhar para aquele sistema de ensino, entender quais são as suas necessidades e propor soluções que sejam específicas, soluções que sejam personalizadas às necessidades daquela rede de ensino, daquelas escolas, daquela secretaria de educação, ou enfim, daquele sistema de ensino em que nós estamos trabalhando, ok? Deu para entender geralmente quanto tempo é um contrato? Muito interessante essa pergunta. Nós temos vários tipos de contratos de consultoria, dependendo da natureza da contratação, tá? Por exemplo, a gente tem, eu gosto muito de trabalhar com contratos de consultoria que são contínuos, né? São serviços contínuos, ou seja, a gente é contratado ali por um período inicial de 12 meses para estar à disposição daquele órgão de ensino, da secretaria, das escolas, para resolver todas as demandas que já foram inicialmente identificadas pelo sistema de ensino e que originaram a contratação da consultoria e as demandas que forem surgindo ali ao longo do contrato, questões do dia a dia das escolas. Então, por conta da natureza contínua, porque a educação é dinâmica, esses serviços nunca param, a gente faz uma contratação normalmente de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação em até 60 meses, ou seja, até 5 anos. Hoje a lei de licitações ela permite essa prorrogação contratual quando os serviços têm natureza contínua. Mas nós temos também serviços que são pontuais, serviços que são específicos. Então, por exemplo, preciso contratar uma consultoria especializada para a revisão do nosso plano de carreira. Então, normalmente esse tipo de serviço a gente propõe ali um prazo de 120 dias, no máximo 180 dias. Então, a nossa contratação será por esse prazo de 4 meses, 5 meses, 6 meses. E aí a gente vai dar ali, né, no caso, vai apresentar uma proposta de trabalho para a realização daquele objeto específico. Então, terminou o prazo, entregou o serviço, recebeu o valor que foi contratado, terminou aquele contrato, terminou aquele serviço. Ele foi um serviço pontual. No caso das consultorias contínuas, dos serviços contínuos, como eu falei para vocês, a contratação normalmente é anual, então a gente recebe por mês em 12 parcelas, mas com a possibilidade de prorrogação, né, por iguais períodos, 12 mais 12 até o limite de 60 meses. E aí a gente vai recebendo por esses serviços mensalmente também, né? Então é estipulado um valor global para os 12 meses e depois esse valor global é dividido em parcelas mensais, havendo a prorrogação por mais 12 meses, mais um valor global relativo àqueles 12 meses e mais o pagamento ali de mais 12 parcelas, ok? Então, a gente tem vários tipos de serviços de consultoria, tá bom? Outro exemplo muito comum que eu tenho feito muito é a contratação para regulamentação da educação especial, do AEE, do atendimento educacional especializado nos municípios. Então, tem surgido uma demanda muito grande nesse sentido, né? Então, é um serviço pontual. Preciso de 3 meses, 4 meses para regulamentar isso ali no sistema. Então, eu apresento uma proposta de trabalho e aí a contratação é feita por um prazo determinado. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Me mandem as dúvidas de vocês aí. Vamos conversando aqui, tá? E para quem, né, quer aprofundar aí o seu conhecimento na área de consultoria educacional, para você que já tinha esse desejo, já pensava que um dia poderia levar o seu conhecimento para outros sistemas de ensino, ou para você que não tinha ainda essa consciência e tá vendo agora que você pode transformar esse seu conhecimento numa fonte de renda adicional, eu estou com o meu programa de mentoria com vagas abertas, tá? Nós já estamos encerrando aí as vagas da segunda turma do nosso programa de mentoria Consultor Educacional Expert, que é um programa de mentoria em que eu trago ali e fortaleço, né, lapido o conhecimento de vocês a partir de 8 pilares. Tá? Então, a gente tem ali dentro do nosso programa de mentoria um direcionamento para que você, profissional que é da área da educação, que já tem uma bagagem aí, já tem uma experiência, ou para você que é da área do direito e já tem conhecimento da legislação educacional ou quer aprofundar esse conhecimento,
para que você aperfeiçoe esse seu conhecimento e se sinta seguro para se tornar um consultor educacional. E dentro desse programa de mentoria eu trabalho ali 8 pilares, que são os pilares essenciais em que eu, dentro da metodologia que eu desenvolvi, que eu acredito que seja essencial para que um consultor educacional se torne um profissional de sucesso. Quem estava comigo na aula passada viu, eu até expliquei para vocês, porque aqui, para participar do meu programa, a gente precisa passar, vocês precisam passar por uma sessão de diagnóstico. E por que, eu falo da sessão de diagnóstico? Porque nós precisamos entender qual é o seu momento profissional. Qual é a sua experiência? Qual é a sua bagagem? Sua bagagem é mais pedagógica, mais administrativa? Quais habilidades que a gente vai poder desenvolver, que a gente vai poder fortalecer dentro do programa de mentoria, tá? Ó, a nossa aluna Karina tá dizendo aqui, ó, ela é minha mentorada. Estou amando participar da mentoria, muito conhecimento e aprendizado. A Kênia tá perguntando, qual o valor de um contrato simples, mais objetivo e pequeno. Depende, tá, Kênia? Vem participar da nossa sessão de diagnóstico, que eu acho que você vai ter muito mais clareza sobre isso. Mas os valores dos contratos dependem muito do tipo de serviço e depende da região. Dentro do meu programa de mentoria, um dos pilares que eu desenvolvo é justamente esse da contratação, tá? De identificar oportunidades de trabalho, de identificar prazos de contratação, tipos de serviço e também de análise de editais, para a gente saber quais são os valores que estão sendo praticados em cada região. Na mentoria a gente tem, por exemplo, alunos do Nordeste, alunos do Sul, do Centro-Oeste, enfim, de todas as regiões do nosso país. E há, dependendo dessas regiões, há uma variação de valores também. Então a gente trabalha, um dos pilares da nossa mentoria é justamente esse, o pilar de contratação, precificação e vendas, como a gente vende os nossos serviços de consultoria, como a gente é contratado, quais são os valores que nós apresentamos na nossa proposta de trabalho. Ok? A Raquel tá falando, excelente live, obrigada, estou amando fazer parte da mentoria. A Raquel também é minha mentorada, minha parceira de todos os dias, é uma profissional excelente e tá fazendo o programa de mentoria para se aprofundar, para lapidar um conhecimento que ela já tem, tá? Então, para você que quer entender um pouco mais desse universo das consultorias e quer conhecer o meu programa de mentoria Consultor Educacional Expert, digita aqui nos comentários a palavra diagnóstico, que aí a minha equipe encaminha para você um formulário, tá? O formulário é gratuito. O formulário é só para vocês me passarem um contato para que a nossa equipe possa falar com vocês e agendar essa sessão de diagnóstico, tá? A sessão de diagnóstico é uma sessão online de cerca de 40 minutos, onde eu ou algum especialista da minha equipe bate um papo com vocês ali online, conhece um pouco mais da história de vocês, da trajetória profissional de vocês. A gente analisa ali os 8 pilares da nossa consultoria, do nosso programa de mentoria Consultor Educacional Expert, e juntos nós chegamos ali à conclusão se você está no momento certo ali de fazer parte da mentoria, de se tornar um consultor educacional, tá? Então, na verdade, a sessão de diagnóstico é um presente meu e da minha equipe para você que quer, que se interessa por esse assunto, que pensa aí em dar esse passo na sua vida profissional, pensa em ter aí uma fonte de renda nova na sua trajetória profissional. E aí, então, a gente tem esse momento juntos. E caso nós cheguemos, eu ou alguém da minha equipe que estiver com você ali na sessão, a gente chega à conclusão de que você já tem ali um certo conhecimento, já tem uma bagagem, já pode dar esse próximo passo, a gente te apresenta o programa de mentoria, com os valores, com todos os entregáveis, tudo que você vai receber dentro da mentoria, tá bom? E aí, então, a Kênia já colocou aqui diagnóstico, o Gabriel, a Lau Maria, 23, show, super interessada. Venham, tá? Vocês recebem aí, é só colocar a palavra diagnóstico, que aí o pessoal já encaminha esse formulário, é rapidinho, é mais pra gente pegar os dados de vocês, pra equipe entrar em contato e fazer o agendamento da sessão, tá? Então venham conhecer o meu programa, venham bater esse papo comigo, pra gente entender como que é a sua realidade, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória profissional.
porque eu tenho certeza que muitos de vocês que me acompanham aqui, que já são meus alunos ou me acompanham nas redes sociais, que se interessam por esse assunto, já são profissionais da área da educação ou do direito muito competentes, que já têm uma bagagem e já têm esse desejo aí de dar esse próximo passo aí na sua vida profissional, tá? Sobre a mentoria, quais horários de aulas, são ao vivo, é uma plataforma? É um pouco de tudo isso, tá, Kenny? Eu já adianto para você que esse programa de mentoria é muito completo. Ele envolve não apenas a formação em legislação educacional, através de videoaulas e plataformas dali pra gente bater um papo, mas também tem várias sessões ao vivo comigo, sessões que são em grupo com os outros mentorados. Hoje a gente tem alunos aí do Ceará, a gente tem aluno do Maranhão, tem aluno aqui do estado de São Paulo, do Sul, do Rio de Janeiro. Então a gente já está com um grupo bem aí variado, né, de profissionais de todos os cantos do nosso país, e está sendo muito legal porque existe essa troca, né, de conhecimentos, de vivências, de experiências. Então, e tem um pouco de tudo isso. A gente tem sessões em grupo, a gente tem sessões individuais, onde eu faço ali essa sessão exclusivamente com o meu mentorado para fazer um direcionamento mais específico, né, mais personalizado às aptidões de cada um, porque como eu falei para vocês, a gente não sabe tudo e nem precisamos saber tudo, nós só precisamos ser especialistas em alguma coisa. E quando a gente é especialista em algo, a gente sempre acaba se sobressaindo, se destacando e podendo aí se tornar um profissional de sucesso, um profissional reconhecido naquela determinada área, ok? Já adiantando aí, nós temos o nosso terceiro encontro aqui sobre esse tema de consultoria educacional, onde eu vou ensiná-los, né? Vou aqui passar para vocês, de acordo com o meu método de trabalho, aí o método da minha mentoria, esse método que eu desenvolvi para consultores educacionais, como se tornar, né, um consultor educacional. Quais são os primeiros passos para você se tornar um consultor educacional? Então não percam a live, que eu tenho certeza que vocês vão enriquecer ainda mais esse conhecimento. Eu vejo que vocês, profissionais da área da educação e do direito, estão despertando esse olhar para essa nova profissão que é o de consultor educacional. Eu já desenvolvo esse trabalho aí há mais de 15 anos. Tive o prazer, a oportunidade de conhecer a realidade de centenas de sistemas de ensino, tanto sistemas pequenos, menores, que a gente teve que fazer um trabalho mais personalizado, quanto sistemas de ensino maiores, com um número maior de profissionais, com um número maior de escolas, de alunos, né? Então já tive aí ao longo da minha carreira muitos desafios na área da educação, mas eu garanto para vocês que é um trabalho muito prazeroso, porque a gente de alguma forma acaba contribuindo com a educação do nosso país, né? A gente contribui, nem que for um pouquinho, para a melhoria da educação do nosso país, né? Ide Rodrigues Silvia, sigo você há muito tempo, amo suas explicações, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada, viu? Eu conheço aqui alguns nominhos de vocês aqui, eu sempre vejo que vocês me acompanham, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por vocês estarem aqui, tendo esse momento, esse despertar para uma nova profissão, para uma nova habilidade. O conhecimento, ele é realmente transformador, eu posso dizer isso e acredito que vocês também já vivenciaram isso na vida de vocês. Toda vez que a gente aprende algo novo, que a gente coloca em prática, isso traz um crescimento para nossa vida e é muito interessante, ok? Então um beijo, pessoal, obrigada e até a próxima live.